E aqui em Filipenses 2, do verso 5 até o verso 11, nós temos uma música, um hino primitivo. Alguns hinos da igreja do primeiro século foram registradas pelo apóstolo Paulo nas cartas que ele escreveu. Ali em Efésios capítulo 1 nós temos um hino, em Romanos 11, em Colossenses 1, em Efésios 5 nós temos um versículo que remonta a um trecho musical. Então Paulo estava sempre pegando trechos doxológicos, trechos de adoração e colocando nas cartas, motivando a igreja a cantar. Quando a gente pega tantos louvores da igreja dita primitiva e a pregação, a gente vai observar que eles rondam sempre no mesmo tema, que é morte e ressurreição de Jesus. Eles não pregavam nem cantavam outra coisa. Quando nós pegamos as pregações de Estevão, de Pedro, de Paulo, em Atos, só em Atos, todas as pregações deles circulavam em torno morte e ressurreição de Jesus. A igreja cresceu só com esse ensino, só com esse alimento, esse arroz com feijão. E quando ia cantar, cantava de Jesus. Veja que coisa, né? Não cantava de anjo, não cantava de querubim, e nem de qualquer outra coisa que a gente gosta de cantar às vezes. Pessoa de Cristo. E isso foi suficiente para fortalecer a igreja e fazer ela ter condição de suportar a perseguição, as provações e ser aprovada em Deus, não é? E aqui em Filipenses 2, do verso 5 ao 11, nós temos a biografia de Jesus resumida. Os 3 estágios que nós podemos conhecer da pessoa de Cristo. Nós temos aqui o estado pré-existente, o estado pré-eterno, ou antes da eternidade, se é que existe isso, porque nós temos aqui nos versículos iniciais 5 e 6, o apóstolo Paulo nos mostrando que Jesus, ele sendo em forma de Deus, verso 6, não teve por usurpação, por vanglória, por orgulho, ser igual a Deus. Então, se Deus é eterno e Jesus é Deus, forma de Deus, então, no estado pré-existente, ele sempre existiu. Jesus não foi criado, assim como o Pai, como o Espírito sempre existiu. Isso coaduna com trecho inicial do Evangelho escrito por João, bem conhecido, João 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O Verbo ali com V maiúsculo é Cristo, o Logos é eterno, a matéria-prima da criação. João diz que sem Cristo, sem Ele, nada do que foi feito se faria. Isso se confirma em Colossenses 1, quando Paulo diz que Ele é o primogênito da criação. E por Ele tudo se foi feito, e nele tudo se sustenta, e nele tudo se consumará. Combina com Romanos 11, quando Paulo diz que porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então Ele cria, Ele sustenta, e ele consuma a criação. O mundo busca estudar as origens da criação, mas a Bíblia dá a resposta, não só das origens de quem criou, mas a Bíblia também ensina quem mantém, quem é o mantenedor do universo e quem também vai concluir, porque Deus ainda está operando a criação, porque ela foi borrada, distorcida, obstacularizada pelo pecado. Então ela vai ser refeita, reorganizada, e isso vai ser feito através do Filho. No versículo 7, 8, nós vamos ver o estado encarnado de Jesus. Jesus sempre foi Deus, mas nem sempre foi homem, se tornou homem. Era necessário tomar a forma de homem. E isso foi discutido com o Pai e com o Espírito na eternidade. Porque na presciência de Deus ele sabia que o homem, ele permitiu. Se o homem não tivesse pecado, o plano da redenção também não ia entrar em cena. Então, aparentemente, a queda, o pecado foi algo ruim, claro, mas possibilitou a revelação do plano mais lindo de Deus, que não era uma espécie de plano B, porque Deus não foi surpreendido pelo homem, sempre foi o plano original de Deus. Vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança. Vamos colocar nele a nossa impressão moral e ética, mas devido à rebeldia de Satanás e alguns adeptos, o pecado vai seduzir o coração deles. E a gente não pode deixar como está. E nesta conversa eterna, o Pai pergunta quem se disponibiliza aí, e nós vamos observar que não é o Pai, Deus Pai, que diz a Jesus, você vai ter que ir lá.
O filho mesmo é que toma a iniciativa. Jesus, ele mostra nos evangelhos que ninguém ia tirar a sua vida se ele mesmo não a desse. O texto bíblico diz que ele entregou-se a si mesmo. Não foi ninguém que entregou Jesus. Jesus tomou a iniciativa e disse ao Pai: eu resolvo a bronca. Conte comigo. Agora eu quero deixar também com o Senhor algo aqui ajustado. Porque quando eu aparecer encarnado e o povo começar a interagir comigo, vai gerar um vínculo de ligação muito forte. E depois como é que eu volto? Eles vão ficar com sentimento de orfandade. Porque o pai tinha dito ao filho: tá bem, você vai, mas você não vai ficar lá. Você vai, cumpre a tarefa, quando concluir, eu lhe trago de volta. Porque você para ir vai ter que se despojar da glória. Mas você não vai ficar despojado dela para sempre. Eu vou devolver, eu vou ressarcir. Eu vou lhe devolver essa glória que você vai abrir mão. Pois é, mas haverá um vínculo. E como é que vai ficar essa questão do vínculo? A gente vai quebrar abruptamente? Então, pai, eu vou, faço a obra e volto. Mas eu quero um igual a mim lá. Eu quero um substituto da mesma natureza para ficar com o povo. E este outro é o Paráclitos, o Consolador, que não podia ser anjo, porque anjo já é inferior. E o filho disse ao pai: eu quero um igual. Então só podia ser a terceira pessoa, que era o Espírito Santo de Deus, que foi derramado para, neste intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, suprir esta ausência corpórea de Jesus. Porque o verso de número 9, 10 e 11 nos mostrará o último estado de Jesus, que é o que ele está agora, o estado exaltado. Não é isso? Jesus se tornou homem e nunca mais deixou de ser. Isso aqui é doutrina bíblica pura e sem mistura. E é muito bom porque nessa manhã de estudo bíblico dá para a gente trabalhar essas questões que geralmente a gente às vezes deixa até passar. Jesus se tornou homem e nunca mais deixou de ser. Já nos primeiros anos da igreja, algumas heresias quiseram distorcer este ensino bíblico. Haviam correntes que diziam que Jesus só era Deus, não era homem. Outras correntes diziam que ele era homem, mas não tinha nada de Deus. Outras diziam que ele era uma espécie de semideus. Quando ele se tornou homem, ele perdeu um pouco da sua divindade. Jesus não perdeu nada da sua divindade, nada da sua onipotência. Ele perdeu da glória. Porque o verso de número 5, Paulo convida a gente a ter o mesmo sentimento de abnegação e de renúncia que Jesus teve. Porque não é fácil o que Jesus viveu. O verso 6 diz que ele tinha por forma a forma divina, mas ele não teve por vanglória, não teve por orgulho. Há uma tradução que eu gosto que diz que ele não considerou sua existência numa forma igual a Deus como algo a se apegar. Nós nos apegamos a cargos, sejam eclesiásticos ou seculares, nos apegamos a posses, às vezes uma roupa, um sapato. A gente tem dificuldade até às vezes de doar para um irmão mais necessitado. A gente só quer doar quando o sapato já está aberto, quando a roupa está rasgada. A gente diz: vou doar para alguém. Não, se não serve para você, não serve para outra pessoa. Nós somos apegados demais, não é? A títulos, a posições, a honrarias. E ficamos com os nossos queixumes, com as nossas chorumelas pelo canto, quando nós perdemos uma posição. Saímos do primeiro banco para o terceiro, saímos da ponta para o meio, como se a vida cristã fosse um jogo de futebol, que se eu estou no banco de reserva eu fico tristinho com o treinador, porque ele me substituiu, não é? E o reino dos céus, ele promove justamente isso. Uma hora coloca pessoas em destaque, outra hora, não é o diabo não, é Deus mesmo, coloca alguém escondido, não é o diabo, Deus ele faz isso. Uma hora ele bota lá em cima, outra hora lhe apraz colocar lá embaixo. Uma hora ele faz o nome de alguém estar falado em todos os lugares. Outra hora ele obriga. Naturalmente ele promove um esquecimento geral e a pessoa fica culpando os outros. Esqueceram, me desvalorizaram. Mas é o próprio pai que faz isso, não é? Ele fez com o filho. O filho tomou essa posição, porque é que nós não podemos tomar? Foi ele que colocou João Batista em destaque. Mas foi ele que depois tirou João Batista e ele saiu à francesa para colocar Jesus em destaque. Seus
coetâneos lhe procuraram dizendo: João, não dá certo isso. Tu era o cara, só tu pregava, todo banner só tinha tua foto, agora chegou este aí, Nazareno, e só dá o nome dele. E João disse: eu passei a vida toda dizendo a vocês que eu estava apenas preparando o caminho e que ia vir um maior do que eu. Eu falei o tempo todinho. Que dificuldade para vocês entenderem isso. Ele está crescendo, eu quero que ele cresça mais e que eu diminua, porque eu só vim desamarrar a sandália dele. Eu só sou o trator que aplana a estrada para ele vir. Ele é poderoso, ele é maior do que eu. Isso é evangelho. E Jesus estava no ápice, no topo. Não tinha mais para onde ele subir, porque ele estava no topo. O diabo, que era um anjo, estava numa posição intermediária e olhou para o ser de Deus e quis aquilo que Deus tinha. Se rebelou, porque queria para si uma glória que nunca poderia ter. Qual foi a pena dele sumária? Foi expulso do céu. Jesus disse que viu ele cair do céu como um raio. E alguém diz: nossa, mas por que Deus fez isso? Não teve uma segunda chance? Porque os anjos, eles recebem um juízo mais severo do que os homens. Por quê? Porque aos anjos foi otorgado um grau de revelação maior que o nosso. Eles veem o que a gente não vê. Eles ouvem o que a gente não ouve. A gente só tem um grau de revelação limitado. Os seres angelicais estão vendo Deus face a face. Então eles não podem errar, porque eles têm um nível de informação perfeito. Então o diabo tomou a iniciativa, mesmo com toda a revelação que ele tinha à sua disposição. Ele tomou a iniciativa de pecar. Por isso a decisão de Deus foi sumária. Por querer ser igual a Deus, caiu do céu. Já o filho foi ao contrário. Mesmo sendo Deus, quis tomar a forma de criatura. Então nós vamos ver o diabo como criatura querendo ser divino. E nós vamos ver Jesus sendo divino, querendo ser criatura. E aí Jesus não cai do céu, Jesus desce do céu. Porque cair é um ato involuntário. Descer é um ato voluntário. Uma coisa é cair da escada, outra coisa é descer a escada. O diabo caiu porque queria ser Deus. Jesus desceu porque queria ser homem. Tudo isso por amor.